A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira. E hoje eu quero trazer uma aula da nossa EBD, da CPAD, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre. Você que não me acompanha, você que está conhecendo o meu canal aqui agora, você pode já curtir, seguir para mais conteúdos bíblicos e teológicos, tá bom? Bom, vamos lá. Eu estou aqui com a apostila já em mãos, do terceiro trimestre de 2024. O tema dessa lição maravilhosa que nós vamos aí perdurar alguns meses é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E vamos tratar aqui nesses estudos de domingo e alguns meses à frente de Esther e de Ruth, tá? Esther e Ruth e a vida delas. E neste domingo do dia 21, nós vamos estudar, se assim Deus nos permitir, o tema que é Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Você que é professor, professora, me acompanhe, que eu acredito que você vai pegar muito conteúdo aqui para poder passar nos seus alunos no domingo do dia 21, se assim Deus nos permitir. O textuário diz o seguinte: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática diz o seguinte: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em um relacionamento ou em relacionamentos fortes e duradouros. Então, nós vamos explorar aqui nesse tema o relacionamento de Noemi e Ruth. Vamos explorar o amor, a dedicação de cada uma delas, tá bom? Vocês têm aí a leitura bíblica em classe. A introdução desse livro a gente já fizemos em aulas passadas. E agora nós vamos notar aqui o valor dessa intimidade, desse relacionamento de Noemi com as suas sogras. Vamos passar também um pouquinho sobre a trajetória de Noemi antes mesmo dela perder os filhos dela e depois o processo, como é que ela venceu esses processos, passando pela perca dos filhos e pela perca do esposo. Vamos ver o significado dos nomes aqui, será algo de muita valia, muito interessante. Bom, vamos aí ao primeiro tópico. O primeiro tópico, ele está descrito assim: a proposta de Noemi. E o primeiro subtópico é assim: uma crise em família. Uma crise em família, tá? Eu vou ler a primeira parte que diz assim: é importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Nós sabemos que o principal provedor da casa era Elimeleque, que era esposo de Noemi. E este Elimeleque, ele veio a falecer, ele veio a morrer. Foi onde Noemi se sentiu, né, desamparada. E em seguida também os seus filhos Malom e Quilom, né, Quilion, que também veio a falecer. Agora pensa o coração dessa mãe, que perdeu o seu esposo, que era o seu alicerce, e os seus dois filhos. Pensa o coração de Noemi. Ela estava abalada, o sentimento dela estava totalmente, né, destruído, diga-se de passagem. Mas essa mulher não perdeu a fé em Deus, ela decidiu prosseguir, decidiu continuar mesmo perdendo tudo. E uma das primeiras decisões dela é voltar para a terra da onde ela não deveria ter saído. Mas vamos lá. No hebraico, o significado de Abimeleque é meu Deus é rei. Meu Deus é rei, ou seja, Deus que governava a vida dele. Era um sentido muito interessante do nome, porque quando houve fome em Belém, ele não deixou que Deus governasse a vida dele. Saiu da casa do pão e foi para a terra dos Moabitas, que os Moabitas, como nós estudamos nas aulas passadas, era um povo idólatra, um povo imoral sexualmente também. E aí o seu filho Malom simboliza doença. Possa ser que os filhos de Noemi, que tem esse nome Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, não eram bem da saúde. Perdão por esse barulho. Não eram bem da saúde, eles eram pessoas, homens no caso, fragilizados da saúde e que tinham alguma doença, alguma enfermidades que os deixavam debilitados, tá? Por isso que esses nomes. Geralmente a cultura hebraica, judaica,
dá nome aos filhos segundo alguns propósitos, igual Esaú. Esaú é porque ele era mais cabeludo, e Jacó é porque ele nasceu com a mãozinha agarrada no calcanhar de seu irmão. Então eles dão segundo os acontecimentos, segundo a característica, e aí dá o nome para aquela criança, tá? Então é isso que eu acredito. O nome de Ruth vem de amizade, olha que coisa boa. Por que que Ruth é a fiel amiga de Noemi nos momentos mais difíceis, não abandona como órfã fez? Porque o nome dela já representa, né, a amizade. Órfã significa pescoço. Quando a gente fala de pescoço, a gente fala de vida, né? Então vamos dizer que órfã ligou mais para a vida dela. Por mais que órfã amava Noemi, que nós vamos ver nos textos mais à frente, mas órfã, né, quis saber mais da vida dela. Deixa eu me cuidar aqui e elas se virem aí. Ruth já vai estar aí, eu vou embora, vou pegar outro caminho aí e vou continuar a minha vida. E Noemi simboliza agradável. Olha que interessante. A mulher que tem o nome por agradável começou a viver momentos ruins. E os momentos ruins, irmãos, chega para todos nós. Os momentos ruins chegam para mim, chegam para você, e ele bate na nossa porta, e se nós não estivermos fixados em Cristo ou firmados em Cristo, nós ligeiramente nos desviamos dos nossos passos do propósito de Deus e perdemos aí a nossa esperança. É isso que o inimigo quer. Mas quem está firmado em Cristo sabe que os momentos difíceis vão vir, mas dias melhores o Senhor também tem preparado. E nesses momentos difíceis, o Senhor vai nos sustentar, como nos diz o Salmos 23, verso 4. Né? Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, seja nos momentos ruins ou seja nos momentos bons, o nosso Deus vai estar conosco. Agora vamos para o segundo tópico aí, que é o seguinte: tirando força da fraqueza. Tirando força da fraqueza. Você pode ver que Noemi, passando por tudo isso, ela tirou força da onde não tinha, né? Se não te mostre frouxo no dia, né, da provação, da tentação. Nós temos que nos mostrar forte quando as coisas ruins vierem, quando as provações vierem. Nós temos que nos mostrar corajoso, temos que saber que a nossa força vem do Senhor, temos que confiar o nosso caminho a Ele. Como diz o Salmo 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós temos que saber que no momento ruim, nós não temos o controle da situação, mas o nosso Deus Todo-Poderoso tem. Eu preciso confiar que Ele vai prover na minha vida algo melhor, vai prover na minha vida coisas boas. E Noemi, tirando força da onde ela já não tinha, prosseguiu a caminhada para poder retornar para sua terra. Ela prosseguiu. Olha o que diz aqui o texto. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Aí temos aqui um texto que é Ruth, capítulo 1, versículos de número 6 e 7, e é bom você ler. Olha o que diz aqui. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as elas, porém choraram em alta voz. Então o que está acontecendo aqui? Noemi, depois de toda essa situação, essa circunstância, ela criou força para voltar para a terra dela, que num certo tempo teve fome, por isso que saíram de lá com seu esposo, mas agora perdeu-se todo mundo e ela falou assim: da onde eu não deveria ter saído, eu vou voltar para lá e vou recomeçar a minha vida. E ela não tem aquele sentimento de alta piedade. Ah, eu sou uma coitadinha, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém comigo. Não, ela olhou para as noras dela, e o texto é muito enfático em dizer que as noras amavam muito ela, e falou assim: olha, se vocês continuar comigo, vocês não vão ter futuro. Volta para casa de vocês, arranje novos maridos, que ali vocês vão ter mais futuro do que estando comigo. Então Noemi, ela não fica ali implorando para que essas mulheres fossem ajudar ela. Ela não fica com um sentimento de autopiedade, né, ou autocomiseração. Não. Ela ali conversa com as suas noras e se põe no lugar das noras. Fala: olha, eu quero aqui o melhor para vocês. Eu quero que vocês possam aí
desfrutar do melhor da vida. E eu mesmo não posso oferecer nada para vocês. Se vocês quiserem continuar comigo, é por conta e risco. Nós vemos todo esse detalhe aqui no tirando força da onde não tem. Mesmo ela sabendo que estava sozinha, mesmo ela sabendo que se ela falasse isso para suas noras, ela iria ficar sozinha, ela falou assim: eu não vou me ter como coitadinha, porque, como diz Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu vou continuar prosseguindo nesta caminhada. E assim tem que ser o crente, irmãos. A gente não depende de homens, a gente depende de Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus que está conosco, é Deus que vai cuidar de mim e de você. O homem, por muitas das vezes, é falho, o homem, por muitas das vezes, vai falhar conosco. Mas Deus, ele é fiel, e aí ele vai enviar pessoas fiéis ao nosso lado para poder estar nos ajudando nessa caminhada a cada dia, a cada passo, como Deus fez com Noemi. Fez com que Ruth permanecesse com Noemi até que Deus o exaltasse elas de novo e abençoasse a vida delas. Bom, vamos para o terceiro tópico aí, sem manipulação emocional. Olha que interessante. Noemi não quis manipular ninguém, por mais que a situação era crítica. Já vê aquela pessoa que ela é uma pessoa que quer manipular sentimentalmente? Ah, se você me largar, eu vou morrer, eu vou me matar. Hoje, nessa geração, a gente está cheio disso. Manipulações emocionais, que acontece bastante. Mas Noemi não, Noemi tinha Deus, irmãos. Ela não precisava manipular ninguém. Deus sustentava ela. Nós temos que saber disso. Você não precisa manipular ninguém para ter o seu bem, para ficarem perto de você. Não. Isso aí, irmãos, é uma pessoa que está extremamente necessitada de outras pessoas e não de Deus, está vazia de Deus. Mas Noemi mostra que ela estava tão bem ali, não na sua vida, né? Porque ela perdeu todos os filhos e o esposo, mas tão bem resolvida no seu sentimento e com Deus, que ela quer o melhor para as outras pessoas. Ela não só pensa nela, ela não usa a manipulação para poder favorecer só ela, não. Ela pensa nas outras pessoas, como as suas noras órfãos e também Ruth, e aí ela fala: olha, se vocês quiserem ir, se vocês quiserem me deixar, eu já sou avançada de idade, eu não tenho nada para oferecer. Ela deixa bem aberta, ela não usa nenhuma manipulação. E nós precisamos saber disso, irmãos. Muitas vezes nós somos interesseiros, usamos da manipulação para poder termos aquilo que queremos, né? Seja com o esposo, seja com a esposa, seja com nora, seja com filhos. A gente usa muito disso. Hoje, nos dias de hoje, a gente pode ver muito isso nas famílias, nos lares e também nas famílias. Agora, olha que interessante, olha o que ele diz aqui, ó. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Olha que interessante. Mesmo que ela estava já uma idosa de idade, ela não só pensou nela, ela também queria que o futuro das suas noras fosse um futuro abençoado, um futuro bom também. E ela falou: olha, comigo eu não sei o que eu posso proporcionar para vocês. Mas, poxa, Noemi, você também tem um Deus, né, que pode abençoar a sua vida. E foi isso que Ruth viu. Ruth viu o testemunho de Noemi que levou ela a crer e acompanhar Noemi. Então, testemunhos também aqui é muito forte. A gente já vai entrar nesse ponto aí, tá bom? Bom, vamos para o próximo tema, que é a convicção amorosa. Convicção amorosa. Da convicção amorosa, acho que está dando um retorno aqui, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o volume do outro aparelho. Pronto. A convicção amorosa. Primeiro tópico. Uma amizade provada e aprovada. Olha que interessante. Uma amizade provada e aprovada. Eu vou ler aqui os primeiros textos que diz assim: Orfa amava Noemi, mas seus sentimentos e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Órfão se convenceu de que isso era melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Olha que interessante. Tem momentos na nossa vida que são cruciais para separar as pessoas que são de verdade e as pessoas que, infelizmente, não vão resistir o processo da caminhada. Não vão resistir a andar no barco com a gente quando a tempestade vier. E o próprio Deus é quem faz essa separação. Nos momentos mais difíceis, Deus vai separando quem vai suportar comigo e com você esse processo e quem não vai suportar. E foi o que aconteceu aqui. E aí a Bíblia diz que todas as duas amavam muito Noemi. Porém, quem estava
não só com amor, mas com fidelidade, porque, irmãos, fidelidade não se trata só de amor, se trata de caráter. Não é só o amor que sustenta uma amizade, não é só o amor que sustenta um casamento, mas o caráter da pessoa, a fidelidade da pessoa, o quanto ela está disposta a ir até o final com você. O respeito é o que vai dizer Efésios capítulo número 5, né? O respeito mútuo, capítulo número 4, você vai notar ali, quando Paulo vai falar sobre os casamentos, respeito e amor. Então, olha que interessante aqui. A gente consegue tirar aqui a verdadeira amizade que está no momento da dor e também está no momento da necessidade. Vamos lá. Porém, Ruth se apegou a Noemi, não é isso? E olha o que diz aqui no capítulo de número 1, versículo de número 15 de Ruth. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi falou assim, olha, eu sei que você quer ficar, mas vai você também. Ela foi, né? A órfã foi, abandonou e voltou para a casa dos pais dela e dos deuses dela. Lembrando que a Noemi, ela é da parte de Israel, judia, e agora Ruth e órfão são do povo dos Moabitas. O que o órfão vai fazer? Vai sair e voltar para o seu povo. O texto também vai dizer que ela volta ao seu Deus. Então é como se órfã tivesse abandonado a fé que ela tinha seguido enquanto estava casada com o filho de Noemi, Quilion. E no momento em que Quilion morreu, ela abandonou aquela fé e voltou para o seu povo. Só que Ruth, vendo o testemunho de Noemi, que não desistiu mediante aquela situação, e conhecendo o Deus de Noemi, ela falou, não, opa, peraí. É aquela declaração maravilhosa que diz assim, capítulo 1, versículo 16, a continuidade do texto. Onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela falou, não, eu não vou te abandonar, eu estou contigo, eu sei quem é o teu Deus. Mulher, você me deu o testemunho. A gente não sabe qual foi o tamanho do testemunho que Noemi deu, mas o testemunho de Noemi mudou a vida de Ruth e trouxe ali uma confiança no coração de Ruth. Agora, olha que interessante, as mulheres mais idosas, vocês que são sábias, mais idosas, precisam ter testemunhos para que as mais novas possam seguir esse testemunho. Se Noemi, acredito eu, não fosse um testemunho, Ruth nunca iria com ela. Então nós precisamos saber que precisamos ser exemplos, espelhos para as outras pessoas, para que no momento da dificuldade, no momento da necessidade, termos pessoas que podemos contar e, além disso, dar exemplos de como agir na hora da dificuldade e ter fé. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa linda, né? Vamos continuar aqui a leitura, ó. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, como convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel, que foi o que a gente leu. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provações. Isso é poderoso. As verdadeiras amizades resistem às mais diversas provações. É na hora da angústia que se nasce um amigo. É na hora da angústia que se nasce não só um amigo, mas como o provérbio diz, um amigo é mais chegado do que um irmão. Que coisa maravilhosa. O verdadeiro amigo. E Deus pode providenciar para você. Ele tanto providencia quanto ele tira aqueles que não vão suportar no meio da caminhada juntamente com você, como fez com o órfão. Isso é maravilhoso. Agora vamos para o segundo. Amizade na adversidade. Amizade na adversidade. Eu queria ler aqui Provérbios 17, que diz assim: Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Um amigo, irmãos, não abandona na hora da adversidade. Ele continua. E foi o que Ruth fez. Né? Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado de sua sogra, que estava viúva e idosa. Quando a pessoa está disposta a te seguir, ela não olha para a circunstância, não olha para a causa, ela fala, vou enfrentar juntamente com você. E foi o que Ruth fez. Ruth foi para cima, enfrentou os problemas, enfrentou a circunstância e falou assim, eu não vou te abandonar, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Eu faço parte agora da tua família. E sabendo que Ruth estava idosa, o que Noemi esperava? Né? Um abandono, mas o que Ruth ofereceu? Acolhimento, e eu vou cuidar de você como filha. Ruth abandonou, irmãos, a família dela, Ruth abandonou
os parentes dela, abandonou o povo dela, e isso me faz lembrar do capítulo número 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela e da sua terra, que eu te mostrarei uma terra nova. Foi a fé de Ruth. Ruth saiu, não quis voltar para a família, não quis voltar para sua terra, mas foi para uma terra a qual era a terra de Deus, e esperou de Deus uma nova família, esperou de Deus uma providência do céu. Jeová Jireh, o Deus da providência. Isso é maravilhoso. Agora vamos lá. Terceiro, um amor prático. Isso é muito lindo, tá? Vamos ler aqui a primeira parte. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada em volta e em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Olha que lindo isso daqui. Porque quando Ruth chegou na terra de Belém, a primeira coisa que Ruth vai fazer é trabalhar para cuidar da sua sogra. E qual que era o trabalho que Ruth fazia? Ruth ia nos campos e pegava os restos dos grãos, que por lei os mais ricos tinham que deixar um pouquinho dos grãos para os mais necessitados pegarem. Então ela ia e colhia os grãos que sobravam para levar para sua sogra. E era um trabalho muito humilde, mas Ruth não ficou parada. Ruth não falou assim: ai, estamos numa situação difícil, eu não vou fazer nada. Não, Ruth foi para cima. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem que tomar essa decisão de ir para cima, essa iniciativa de trabalhar. Poxa, a porta está fechada, não, eu vou para cima, vou procurar emprego, eu vou ver o que eu posso fazer. E Ruth não ficou escolhendo o serviço, né? Não, esse serviço é de pobre. Não, Ruth falou assim: o que tem para a gente fazer? Ah, é colher grão, o que os pobres fazem, colher os grãozinhos, então eu vou fazer isso. Eu vou pôr a mão na massa, vou trabalhar, e vou trabalhar para sustentar minha sogra, idosa já que não pode trabalhar. E foi o que ela acabou fazendo, né? Eu vou estar lendo aqui, deixa eu ver. Ir às plantações e catar espigas que caíram e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Que aí nós temos Deuteronômio 24:19, que foi instituído isso, tá bom? Agora, eu quero ler essa última parte aqui, que diz assim: Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Olha que coisa linda. Ruth, ela não só disse que amava a sua sogra, mas ela praticou o amor em si. E a melhor forma, irmãos, de nós amarmos uma pessoa não é dizer eu te amo, é praticar, é você fazer, demonstrar que você ama aquela pessoa, é você fazer nas atitudes, no cuidar, é você comprar algo, é você na hora da enfermidade tratar das feridas, é você não abandonar aquela pessoa. Essa é a melhor forma que nós temos para podermos mostrar o nosso amor a outra pessoa. É praticando um amor que precisa ser praticado. E hoje nós não vemos isso. O que nós só temos nos nossos dias de hoje é pessoas falando que ama, mas na prática não amam. Esse é um amor falso. Na prática eles não amam, mas dizem que amam. E é onde o nosso Jesus fala, né? O que importa é aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Só quem conhece o coração é Deus, irmãos. Alguém pode bater nas suas costas, falar que te ama, mas é através das práticas, da obra, que você vai saber se aquela pessoa está com você, ama você mesmo. E a mesma coisa com o nosso Deus. Quem ama Deus, irmão, faz as coisas de Deus, pratica a bondade, tá? Vamos para o segundo tema aí. Terceiro, no caso, a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Primeiro, uma fé fervorosa. Olha que coisa linda, irmãos. Ruth falou assim: o teu Deus é o meu Deus. Ela teve uma fé fervorosa no Deus de Noemi. E isso porque Noemi deu um bom testemunho. Isso porque ela viu o que Deus fez, ela viu que Noemi não desistiu e falou: opa, o teu Deus é o meu Deus. Ela falou com fervor. Uma desistiu. E não foi porque uma desistiu que ela foi desistir também. O que acontece muitas vezes também é o efeito manada. As pessoas desistem, se elas desistirem eu vou desistir também. Se elas voltaram para trás, eu vou voltar também. E não é bem assim. O Senhor Jesus quer que você seja fervoroso, continue. É o que diz Mateus, se eu não me engano, no capítulo número 24, versículo de número 13. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Então nós temos aí uma fé fervorosa, tá? Ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E o seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívola dos moabitas e não seguiu
caminho fáceis entre os belemitas, isso é verdade. Ela recusou a sua vida que tinha de imoralidade e de idolatria dos moabitas, não voltando para lá. E quando ela chegou na terra de Belém, ela não desejou vida fácil, ela já foi colocando a mão na massa, trabalhando, pegando os grãos que ficavam ali de sobra para os pobres. Isso está tudo em Ruth, tá? Capítulo número 3, 10. Ela também manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. No capítulo 3, versículo número 11, diz o seguinte: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, Noemi falando, se eu não me engano é Boaz falando, né? Toda a cidade do povo sabe que você é uma mulher virtuosa, ou seja, que você é trabalhadora, disciplinada, acorda cedo, busca os grãos para poder sustentar a sua sogra. E isso nos mostra até um relacionamento, irmãos, de sogra e nora, que hoje é muito banalizado. Seja vice-versa também, tá? De genro também, sogra, é muito banalizado. E aqui nós vemos um exemplo desse relacionamento sendo feito aí com muito amor, muita excelência e algo que só Deus faz e Deus trabalha. Nós vemos que aí por detrás de tudo há a mão de Deus. Por detrás de tudo, nos bastidores, Deus está trabalhando e não perdeu o controle, tá? Vamos para o segundo. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença da sogra, da sua sogra. Olha que interessante. A fé de Ruth veio através da fé de Noemi. O exemplo de Noemi fez com que Ruth também tivesse uma fé fervorosa, tá? Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Olha que interessante. As mulheres mais velhas, com mais idade, precisam ser mulheres que deem exemplo, né? Não só na fala, mas também na ação, sendo piedosas em oração e suportando nos dias da dificuldade para mostrar para as que são mais novas que você resistindo o mal ele vai fugir, você sendo valente no dia da tentação, você vai vencer porque Cristo está com você. Então, hoje nós vemos aí muitas mulheres sábias de Deus que dão exemplos, mas também vemos muitas idosas aí que não dão tanto exemplo assim, né? Só Jesus na causa. Mas olha que interessante. As mais novas têm que procurar andar com pessoas mais velhas que são sábias, que vão dar conselhos aí extraordinários, que vão ajudar elas a prosseguir, que vão ajudar elas no momento da dificuldade, como fez Noemi. Noemi ajudou Ruth a ter uma fé extraordinária, fora do comum. E olha essa mulher, se tornou parte da casa de Davi, que fez parte da descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, quando a gente resistimos, chegamos ao propósito que Deus quer, pode ter certeza, irmãos, que você vai ser honrado e como Ruth aqui, você vai ter uma fé fervorosa porque você andou com pessoas que também tiveram uma fé fervorosa. A influência conta muito. Quem que foi a influência de Ruth? Noemi. Até depois que eles chegaram em Belém, Noemi continuou dando conselho para Ruth e Ruth foi sábia em ouvir. Seja sábia você que é jovem em ouvir conselhos dos mais velhos. Eu mesmo sempre procuro, irmãos, a ouvir conselhos dos meus pais, das pessoas que são mais velhas, tendo respeito. E eles sempre dando bem o bom exemplo. A gente também tem que procurar pessoas com bom exemplo, seja de idade avançada ou não, para andar do nosso lado. Vamos para o terceiro aí. Sensibilidade sob liderança. Sensibilidade sob liderança. Isso é maravilhoso. Vamos lá. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de extrema importância sabermos que a mulher, irmãos, é mais sensível que o homem. E aqui as mulheres sendo mais sensíveis que o homem, como Ruth foi mais sensível com a sua sogra, como as mulheres que foram mais sensíveis quando Jesus morreu para cuidar do corpo dele e chegaram lá, o corpo de Jesus já não estava mais lá, né, se sensibilizaram na liderança e tudo mais. Essa sensibilidade é essencial para a igreja, essa sensibilidade é essencial para o povo de Deus, essa sensibilidade é essencial para o casamento, para o homem e para a mulher. Porque a gente sabe que mulher, irmãos, é mais sensível que o homem. Ela se derrama com mais sensibilidade na presença de Deus e assim sucessivamente, né, em diante, praticando a boa piedade, praticando aí a boa obra, sempre sendo um exemplo com sensibilidade, se colocando no lugar do próximo, como Ruth fez.
se colocou no lugar da sua sogra, e Noemi fez, se colocou no lugar das suas noras, né, oferecendo para elas os dois caminhos e querendo que elas fossem para um outro caminho, e aí Ruth, com toda a sua fé, foi aí e acompanhou a sua sogra. Bom, vamos encaminhando para conclusão, e eu vou fazer a leitura da conclusão, tá? Se você puder me acompanhar aí. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, na nossa igreja local. Então, olha que interessante, para entendermos tudo isso, que o amor, a comunhão é muito importante, irmãos. E o primeiro lugar onde isso deve acontecer é no nosso lar, é na nossa família, é na nossa casa. Ali é o primeiro lugar onde o amor, onde a comunhão precisa acontecer e o respeito mútuo. Depois também é muito importante nas nossas igrejas, irmãos, no nosso igreja local, no bairro onde a gente estamos. É necessário, como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a comunhão sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Deus abençoe, curta, compartilhe esse vídeo se você gostou, siga-nos para mais e eu creio que o Senhor vai abençoar cada dia mais a sua vida. Vamos orar para a gente finalizar, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração aqui. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu sou grato, Senhor, por mais esse dia, por este momento que o Senhor tem nos dado de estudarmos a Tua Palavra. Ó Pai, de estarmos falando aqui no Seu grande e poderosíssimo nome e da forma como o Senhor trabalhou, agiu na vida dessas mulheres. Que nós possamos termos o mesmo sentimento, Senhor, de amor, de comunhão, de fidelidade, Senhor, ó Pai, e exercermos, Senhor, as boas-venturanças, um caráter, Senhor, fortalecido em Ti. Seja conosco, ajude os Teus filhos a estudarem também e a dar a aula, Senhor, ali no dia 21, se o Senhor nos permitir os Teus filhos. Seja, Senhor, com cada um dos Teus servos, Pai, e abençoa o estudo deles, professor Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Até uma próxima.